Eu sou o professor Matheus Andona e nós começamos mais um programa Torá em Debate. Programa semanal que está com você todas as terças-feiras às 20 horas, abordando temas de fundamental importância para a sua caminhada como servo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O programa Torá em Debate de hoje, com um tema especial, eu sempre digo isso, que o programa da terça-feira da vez é um programa especial, mas na verdade esse realmente é um programa especial, porque nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos tratar hoje sobre os judeus discípulos de Yeshua. É isso mesmo. Nós vamos aprender o que é ser um judeu discípulo de Yeshua, no que crê um judeu discípulo de Yeshua, o que faz um judeu discípulo de Yeshua, quais são as suas práticas, quais são as tradições que são guardadas, o que ele guarda como mitzvah, como mandamento, como preceito, como ordenança, o que o fato da fé em Yeshua altera na sua judaicidade, no seu relacionamento com a comunidade judaica. Enfim, nós vamos nos aprofundar neste programa e também no próximo a respeito do judeu discípulo de Yeshua. Isso é muito importante porque estamos vivendo numa época única. Nunca na história da humanidade houve tantos judeus discípulos de Yeshua, o Messias, como existem nos dias de hoje. Nem mesmo nos dias que Yeshua esteve presente em Israel, né, na sua breve trajetória em Israel, no seu breve ministério em Israel, nem naquela época, nos primórdios da era chamada Era Cristã, ou ali da Era Comum, ou naquele período do Segundo Templo, nem naquela época onde Jesus tinha o seu ministério, havia tantos judeus discípulos dele como nós temos nos dias de hoje. Já somamos mais de 1 milhão, tanto em Israel como em outras nações também. E isso é um fenômeno profético, isso é cumprimento daquilo que apregoou vários dos profetas de Israel, daquilo que anunciou Isaías, daquilo que anunciou Jeremias, daquilo que anunciou Ezequiel, Zacarias, daquilo que o próprio Yeshua também proclamou, que os apóstolos também defenderam, enfim. Estamos vivendo numa época única da história. Eu creio que muitos desses profetas que eu mencionei aqui, os nomes, dariam tudo para estarem vivos nos dias de hoje, para verem esse cumprimento acontecendo. A quantidade de judeus, discípulos de Yeshua que nós temos por toda a terra. Mas da mesma forma como nós nos aproximamos, não é, daquela comunidade dos servos de Yeshua no primeiro século, tanto judeus como não judeus, aquela primeira kahal, aquela primeira sinagoga, ou o termo que é usado, né, em grego, aquela primeira eclésia ou igreja, aquele primeiro conjunto dos servos de Yeshua, sejam judeus ou não, este ambiente é um ambiente que nós devemos ter como parâmetro para as nossas vidas nos dias de hoje. Naquele ambiente do primeiro século, aquela congregação do primeiro século, sim, ela tinha problemas, mas ela tinha um ambiente onde judeus e não judeus serviam juntos ao Eterno de Israel, onde judeus e não judeus davam testemunho da pessoa de Yeshua como o Messias. Então, o primeiro século vira para todo servo de Yeshua um parâmetro. E à medida que nós nos aproximamos, nos assemelhamos mais com aquele contexto do primeiro século, não só a semelhança é adquirida nos benefícios, nas bênçãos, mas se você reproduz um cenário típico do primeiro século, consequentemente você passa a ter também problemas que só existiam naquela época. Se você reproduz o cenário do primeiro século, você acaba tendo problemas que só poderiam existir naquela época. Então isso é o que nós estamos vivendo no dia de hoje, daí a importância de nós termos o pleno conhecimento a respeito do judeu discípulo de Yeshua, ou como também é chamado em alguns círculos de judeu messiânico, apesar de eu particularmente preferir o termo judeu discípulo de Yeshua. Então, no contexto do primeiro século, nós tínhamos características únicas àquela época que estão ressurgindo nos dias de hoje. Então, nós ficamos séculos, né, mais de 1000 anos, sem termos o elemento judeu como parte do corpo do Messias.
Sabemos que Yeshua teve milhares de seguidores nos seus dias. Depois nós temos um período da igreja onde o judeu foi perseguido pelo sistema do cristianismo, foi marginalizado, foi morto, né, nas cruzadas, depois da Inquisição, depois no Holocausto. E depois dessa época toda ressurge então esse movimento dos judeus discípulos de Yeshua, tal qual ele existia nos primórdios da era cristã. Pois bem, nesse contexto onde volta a se ter judeus, discípulos de Yeshua, no seio da igreja, ou no seio desse corpo do Messias, nós começamos a ter problemas também que eram típicos daquela época. Nós começamos a ter problemas, por exemplo, dos chamados, que o apóstolo Paulo, inclusive, combate muito, dos chamados judaizantes. Né? Quem eram esses judaizantes, o que eles faziam à congregação, que tipo de problema eles causavam àquela comunidade. Então, esse problema, essa característica de termos o elemento judaizante, né? Nós temos ali a característica do primeiro século, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, simbolizando o quê? A mensagem de Yeshua que era levada para judeus e a mensagem de Yeshua que era levada para não-judeus. Então havia uma diferenciação, como nós vemos nos escritos da Brit Hadashah do Novo Testamento. Então problemas, né, como os dos judaizantes, como gentios querendo converterem-se ao judaísmo para terem acesso então às promessas de Deus, né? Judeus muitas vezes partindo do meio dos discípulos de Yeshua, querendo obrigar gentios a guardarem toda a Torá, né? Toda a Torá como o judeu faz. Enfim, nós temos esse retrato nos escritos da Brit Hadashah de problemas, né? E que são problemas que já nascem solucionados, eles já nascem mortos, na verdade. Por quê? Porque os próprios apóstolos já nos deram as instruções, já nos orientaram de como proceder em situações como essas. Então não é um problema novo. O problema que nós temos visto hoje em meio aos servos de Deus, ao corpo do Messias, não são problemas novos, são problemas que também existiram no primeiro século e que devem ser então resolvidos da mesma forma. Muito bem, então vamos começar a analisar um pouco sobre os judeus discípulos de Yeshua. E eu gostaria de começar analisando, antes de mais nada, sobre o propósito do povo de Israel, sobre o propósito do judeu. A primeira coisa que tem que estar claro aqui nesse programa, nessa série de 2 programas que nós vamos abordar esse tema, é o seguinte: só pode ser judeu discípulo de Yeshua quem é judeu. A pessoa que não é judia, que não tem ascendência judaica, que não tem sangue judeu, ela não pode se tornar um judeu messiânico. Isso não existe. Então a primeira característica do judeu discípulo de Yeshua é que ele tem que ser judeu. E por ser judeu, incide sobre ele um propósito, uma missão, uma responsabilidade dada pelo Eterno de Israel a todo judeu. Israel foi criado com uma missão clara: abençoar as famílias da terra, ser luz para as nações, anunciar e falar de Deus e da sua lei ao mundo. Esse foi o propósito de criação do povo de Israel já em Abraão. Então eu quero que você acompanhe comigo algumas referências bíblicas. Não são todas, poderíamos dar muito mais aqui, mas vamos dar apenas algumas que expressam a missão do judeu. A missão do judeu é lógico que é também a missão do judeu messiânico. O judeu messiânico não deixa de ser judeu. O judeu discípulo de Yeshua não deixa de ser judeu. Tem que ficar claro aqui também para você que está nos assistindo que o judeu discípulo de Yeshua não se torna um judeu cristão. Quero dizer, cristão em relação ao sistema religioso chamado cristianismo, que hoje engloba as alas católicas, protestantes, espíritas e muitas outras. Então o judeu discípulo de Yeshua, ele não tem que se tornar um cristão, ele não tem que deixar de ser judeu. O judeu discípulo de Yeshua, antes de mais nada, o verdadeiro, antes de mais nada, é judeu. Ciente das suas obrigações como judeu, ciente das suas tradições, orgulhoso das suas tradições, obediente à Torá, à lei do Eterno de Israel, ciente de sua missão, ciente da sua missão escatológica, vamos dizer assim. Então, antes de mais nada, ser judeu discípulo de Yeshua é ser judeu. Se a pessoa já é um judeu, se ela já tem consciência da sua missão como judeu, e ela crê em Yeshua como Messias, ela se torna então um judeu aprimorado, um judeu pleno, um judeu consciente da sua obrigação
para com a humanidade. O judeu não deve deixar de ser judeu por crer que um outro judeu é o Messias ungido do Eterno de Israel. Então, o que o sistema do cristianismo, e quando eu me refiro a cristianismo, não estou falando da fé em Yeshua, da fé em Cristo. Estou me referindo ao sistema religioso criado no século IV de nome cristianismo. Não há tempo aqui de falarmos sobre isso extensivamente, mas todos sabem que o cristianismo como religião, como sistema religioso, foi criado, foi arquitetado, né, com várias influências político-econômicas na época do imperador romano Constantino. Enfim, não vamos adentrar nisso, mas quando eu me refiro, por exemplo, que o judeu que crê em Yeshua não deve se tornar um judeu cristão, né, ou um judeu que adotou o cristianismo, estou me referindo ao sistema religioso. O judeu já tem sua fé, o judeu já tem sua crença, o judeu já tem os seus profetas, os seus reis, seus patriarcas, ele apenas passa a crer, por revelação, na figura de Yeshua como Messias de Israel. Não anulando em nada tudo aquilo que lhe foi legado como judeu. Então, para não perdermos mais tempo, vamos analisar aqui na tela alguns versos que expressam a missão de todo judeu para com o mundo. Veja aí. Bem, olha, temos esse primeiro texto lá de Gênesis 12 que diz, a palavra do Senhor, o Eterno de Israel, a Avram, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, a missão do judeu de ser bênção, brachá, lemishpachot haaretz, né? Bênção para as famílias da terra. A missão da escolha de Abraão, o primeiro judeu, foi exatamente essa. Acompanhe comigo aí a próxima referência. Veja. Palavra do Eterno de Israel para o povo de Israel, agora retirado com o braço forte do Egito, feito nação pelo braço de Adonai, sob a condução de Moshe. O Eterno diz ao teu povo, ao seu povo, agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes, Goi Kodesh, nação santa. Então, mais uma vez, nós temos aqui as palavras do Eterno de Israel, dizendo que o povo judeu deveria ser uma nação de sacerdotes. Sacerdote é aquele que representa, Cohen, Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes. Israel é chamado de reino de sacerdotes. Israel deveria ser a expressão máxima do reino de Deus na terra. A missão de Israel é essa, implantar o reino dos céus na terra. A mesma missão que Yeshua tem como Messias, que você e eu temos como servos de Yeshua, seja você judeu ou não, é a missão que Israel recebeu lá no Êxodo. Ser uma nação de sacerdotes, ser uma nação santa, ser um reino que espelha-se no reino de Deus. É o reino de Deus na terra. Vamos ver mais uma referência aí na tela. Acompanhe comigo. Eu, Senhor, te chamei em justiça. São as palavras do Eterno ao profeta Isaías. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador, veja, mediador da aliança com o povo, e or lagoim, luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, mais uma vez, testificando aqui a palavra do Eterno desta missão de todo judeu. E se ele é um judeu que crê em Yeshua, essa missão ainda está mais profunda no seu coração, ela está mais presente ainda no coração do judeu discípulo de Yeshua. Ser bênção para as famílias da terra. Eu quero que você entenda que o judeu, seja ele discípulo de Yeshua ou não, tem uma responsabilidade para com o mundo. Muitas pessoas têm problema em entender a eleição de Israel. Deus não faz acepção de pessoas. Mas ele elegeu Israel, ele escolheu Israel por amor às nações. A eleição de Israel não tem a ver com salvação, apesar de Israel ser a única nação do mundo que tem realmente promessa de salvação e visitação por parte de Deus. Mas a escolha de Israel tem a ver com responsabilidade.
A salvação é pela graça do Eterno de Israel apenas. Mas ter sido escolhido por Deus, o judeu tendo sido escolhido por Deus, há sobre ele uma responsabilidade. Então lembre-se, a escolha de Israel tem a ver com responsabilidade. E todo judeu tem uma responsabilidade para com o mundo, para com as nações. É por isso que quando nós crescemos, desde pequenos, somos ensinados a contribuir de alguma forma para esse mundo. Somos ensinados a sermos ferramentas do Tikkun Olam, da restauração universal, restauração do mundo, ou conserto do mundo, literalmente, em hebraico. Nascemos com essa responsabilidade e somos ensinados que temos que melhorar o mundo de alguma forma nesse curto período de existência aqui. O judeu messiânico tem esse chamado ainda mais presente na sua vida. Aí sim, ele vai lutar e vai se esforçar para ser luz para as nações, para ser bênção para as famílias da terra. Ele vai tomar para si essa responsabilidade das Escrituras dada a Israel por Deus, que é o quê? Ser um reino de sacerdotes. O sacerdote é aquele que representa, que é o mediador entre Deus e as nações. Israel tem esse papel de falar de Deus para as nações, de mostrar Deus para as nações, de ensinar as nações sobre Deus. Esse também é um papel do judeu messiânico, acima de tudo. Bem, acompanhe na tela agora mais uma frase para conduzirmos aqui o nosso estudo. Veja. O verdadeiro judaísmo praticado pelos discípulos de Yeshua enxerga a doutrina de Yeshua e dos apóstolos como a autoridade divina, a autoridade dos céus, tal como a Torá e os profetas. Bem, eu coloquei para você aí na tela algumas referências. A primeira referência é Atos, no capítulo 2, verso 42, que diz que aquela primeira comunidade dos judeus, servos de Yeshua, lá em Jerusalém, eles estavam sendo abençoados, né, após a ressurreição de Yeshua, após a ida de Yeshua novamente ao Pai, essa comunidade estava sendo grandemente abençoada. E há aí, no verso 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o segredo dessa bênção. O segredo desse favor que as pessoas tinham em meio à própria população de Israel. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas, nas orações, no partir do pão, ou seja, eles perseveravam na doutrina. Doutrina em grego, que está aí no texto de Atos 2,42, é didache. Didache é a tradução grega para instrução. Instrução em hebraico é Torá. Então, uma das traduções para o termo, o substantivo Torá, em grego, é didache. Então, nós podemos traduzir esse texto de Atos como os discípulos de Yeshua, judeus lá em Jerusalém, perseveravam na Torá dos apóstolos e dos profetas. O que significa isso? É a Torá que foi dada por Deus a Moshe, que foi também entregue aos apóstolos, aos discípulos de Yeshua, para difundirem esse conhecimento a todo mundo. Lembrando que as instruções de Yeshua foram o quê? Para os seus apóstolos? Ide por todo mundo e anunciar esse evangelho do reino. Que reino? O reino, o evangelho que foi dado a Israel, as boas novas que foram prometidas a Israel pelos profetas de Israel, que no Messias Yeshua todos podem ter acesso ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Messias ele vem não só para perdoar as nossas iniquidades, para com o seu sacrifício nos garantir a expiação, mas ele também vem nos reaproximar ao Pai. E tanto Israel e principalmente as nações precisavam disso. Precisavam da obra de Yeshua. Israel precisava reencontrar o seu Deus, reencontrar a sua Torá, e as nações precisavam sair da idolatria e conhecerem o Deus de Israel. Então o Messias vem com esse propósito, e a Torá dos apóstolos, a instrução dos apóstolos, não é diferente da Torá de Moisés, não é diferente da Torá dos profetas. É a mesma instrução. Porém, o que os apóstolos fizeram? Eles apregoaram essa Torá viva novamente ao povo de Israel e anunciaram a Torá de uma forma que as nações dos gentios pudessem compreendê-la. A Torá foi intencionada para todo o mundo, mas ela foi revelada a Israel. E cumprimos um prazo no calendário do Eterno de Israel até que todas as nações conheçam a sua lei. Então Israel deveria ser o exemplo. E essa Torá dos apóstolos é a Torá, eu gosto muito de uma expressão que o Dr. David Stern, tradutor da Bíblia judaica, usa. Ele usa no seu livro O Movimento Judaico Messiânico, ele usa a expressão judaísmo transcultural. O
que seria o judaísmo transcultural que os apóstolos apregoaram às nações? É uma forma de judaísmo, é uma forma de interpretação da Torá que os gentios pudessem absorver, que os gentios pudessem guardar, que os gentios pudessem ter comunhão com os judeus discípulos de Yeshua verdadeira. Porque o judeu discípulo de Yeshua não pode ter comunhão com um idólatra, né, com a pessoa que tem práticas promíscuas. Então a Torá é anunciada aos gentios de uma forma especial, né? Ela é anunciada de uma forma, vamos dizer, condensada, e há, da parte dos apóstolos, uma instrução de liberdade para os gentios em relação ao ritmo que eles adotariam os demais preceitos da Torá. É claro que há preceitos que são exclusivos ao povo de Israel, como a circuncisão, por exemplo, mas nós temos quase, eu diria, 95% da Torá pode e deve ser aplicada por todo o mundo. Mas o ritmo dessa aplicabilidade depende da revelação que aquele gentio e do relacionamento que aquele gentio está tendo com a fé, com as instruções e com o próprio Deus através de Yeshua. Então os apóstolos não foram contra a Torá, Yeshua nunca foi contra a Torá, apenas eles fizeram o quê? Eles adaptaram a Torá para os não-judeus. E nós vamos entrar mais nesse detalhe daqui a pouco. Bem, nós temos outra referência aí, que eu coloquei, veja aí na tela, chaves do reino. O que é essa expressão, né, chaves do reino, né? Bom, essa expressão é uma expressão rabínica, usada por Yeshua lá em Mateus capítulo 16, verso 19, onde ele está falando para Kefa, né, Shimon Kefa, que acaba por ser um dos líderes dos judeus discípulos de Yeshua lá em Jerusalém. Ele ficou responsável por levar as boas novas da Torá em Yeshua para os judeus, chamado de o evangelho da circuncisão, ou seja, Pedro é incumbido de levar essa mensagem aos judeus. E Yeshua dá essa palavra a Shimon Kefa, a Pedro, e ele usa uma expressão muito interessante nesse texto de Mateus capítulo 16. Ele fala assim que Pedro, né, ele faz até um trocadilho com o nome de Pedro, tu és Petros, né, pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha kahal, a minha comunidade. O que você permitir na terra está permitido no céu, e o que você permitir no céu está permitido na terra, o que você desligar na terra está ligado no céu, assim que está na sua tradução, mas no original é permitir. O que você permitir na terra está permitido no céu, o que você não permitir na terra não está permitido no céu. Esta é como se fosse uma ordenação, é uma passagem de autoridade que Yeshua está dando para Pedro. É uma expressão rabínica que significa o quê? Está sendo dado ali a Pedro e àquela comunidade dos discípulos de Yeshua a autoridade para legislar, para aplicar a Torá àquela realidade que eles estavam vivendo naquele momento. Os rabinos fazem isso desde sempre. A função dos rabinos de Israel é o quê? É adaptar a Torá, garantir o cumprimento da Torá em determinadas épocas da humanidade, do povo judeu. Então os judeus, os rabinos, os sábios de Israel, também têm a autoridade de legislarem. Então essa expressão que permitir na terra está permitido no céu, significa o quê? Está sendo dada a legitimidade para que Kefa, assim como os rabinos de Israel, os fariseus, pudesse legislar em prol de Israel e dos gentios que se aproximavam a Deus através de Yeshua. E é usada uma expressão, as chaves do reino. Aquele que tem a chave é que controla o quê? Quem entra. Quem tem a chave da porta é quem controla quem entra. A chave do reino dos céus é o quê? Seria dado aos apóstolos, na figura ali de Pedro e dos outros apóstolos, a autoridade não só para legislarem em prol de Israel e das nações, mas eu creio que a autoridade espiritual, a autoridade sobre uma liderança espiritual em Israel, eu creio que foi tirada dos fariseus e foi dada sobre os apóstolos. Yeshua, é claro, quando ele fala da parábola da vinha, ele diz claramente isso, ele está arguindo contra os saduceus, e ele fala que aquela autoridade seria tirada, né, deles e seria dado a outros. Eu, particularmente, creio que essa expressão de Yeshua em Mateus 16 é uma legitimidade para que os apóstolos pudessem legislar em prol de Israel e em prol também da chamada igreja ou da comunidade dos santos. Bom, vamos acompanhar na tela mais uma
mais uma frase. Veja. Considerar as palavras dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, como autoridade divina, assim como os judeus hoje consideram divino também prescrições da halahá rabínica, né? Então temos que abrir um detalhe aqui, veja bem. Considerar a instrução dos apóstolos como autoridade de Deus para as nossas vidas é a mesma coisa que o povo de Israel faz em relação à halahá rabínica, à conduta, ao modo de se viver da comunidade de Israel. A halahá hoje, né, que são essas regras que determinam, que interpretam e determinam o cumprimento das leis de Deus, são interpretações rabínicas que são tidas por Israel como estatuto, como mandamento, como Torá, como parte da Torá. Da mesma forma como os judeus de hoje, não messiânicos, aplicam a palavra dos sábios de Israel como se fosse instrução divina, os judeus discípulos de Yeshua também recebem a instrução apostólica como o quê? Como instrução divina, baseado naquilo que Yeshua falou a Pedro, em Mateus 16, que o que ele permitir na terra estaria permitido no céu, e baseado também na lei do Shlichut. O que é o Shlichut? É a lei do enviado, do emissário, shaliach em hebraico. Traduzido, aliás, transliterado do grego como apóstolo. A palavra apóstolo em hebraico é shaliach, é uma expressão hebraica usada até nos dias de hoje. Hoje atualmente, nas comunidades judaicas, nós temos a figura do shaliach. Quem é o shaliach? É um enviado do rabinato de Israel. Muitas vezes ele concede certificados de casamento, concede cartas atestando a judaicidade de alguém que quer fazer aliá. Então hoje, nas comunidades muito pequenas de judeus, nós temos a figura do shaliach, alguém que é enviado pelo rabinato para legislar, né? Para despachar, vamos dizer assim, para exercer a sua autoridade como representante da comunidade judaica. O shaliach é recebido da mesma forma como se o próprio rabinato estivesse visitando aquela comunidade. Por quê? Porque o enviado é igual àquele que o enviou perante as pessoas que ele tem que cumprir a sua missão. Isso é a lei da representatividade, que existe muito no judaísmo, mas que no cristianismo as pessoas não entendem muito como funciona isso. Se Yeshua concede autoridade aos seus servos, aos seus apóstolos, para legislarem, para continuarem a sua missão, para difundirem o evangelho do reino a todo mundo, a palavra do emissário vale tanto quanto a palavra de quem o enviou, a palavra de Yeshua. A palavra dos apóstolos, nesse princípio judaico, vale tanto quanto a palavra de Yeshua, porque eles agem na autoridade de Yeshua. É o que Yeshua explica lá no evangelho de Yohanan, João, no capítulo 5. Ele explica direitinho a lei do Shlichut, a lei da representatividade. Yeshua diz, quem não me recebe não está recebendo apenas a mim, não está recebendo aquele que me enviou. As palavras que eu digo não são minhas, mas são daquele que me enviou. As coisas que faço não vêm de mim, mas vêm daquele que me enviou. Então, quem trata o enviado de uma forma não digna, desonrosa, está desonrando aquele que o enviou. A mesma coisa acontece com o judeu discípulo de Yeshua. Nós tratamos o ensino apostólico como valioso, tão valioso quanto, tão importante quanto a Torá e os profetas. Para nós, Torá, profetas, escritos, ensino de Yeshua e ensino apostólico são iguais. Valorizamos o ensino apostólico e esse aspecto é um grande divisor de águas nos dias de hoje. Onde muitos surgem aí se dizendo judeus messiânicos, se dizendo judeus discípulos de Yeshua, e se vestem de preto e imitam o judaísmo pós-moderno, normativo, se transvestem de judeus, dizem ser messiânicos, mas o quê? Questionam e ponderam sobre os ensinos daqueles que Yeshua ordenou. Ou seja, se uma pessoa não aceita as pessoas que Yeshua dotou de autoridade e capacitação para ensinarem, então a pessoa não está aceitando o próprio Yeshua. O judeu não pode ser discípulo de Yeshua se ele rejeita o ensino apostólico. Isso que eu estou querendo dizer. Qualquer pessoa que se apresente a você como judeu, discípulo de Yeshua,
ou judeu messiânico, ou judeu sei lá o quê, que diz acreditar no Messias como sendo Yeshua, e ele não acata, ele nega, ele vai contra algum ensino apostólico, ou algum ensino de Yeshua, ou algum ensino apostólico, ele não é um judeu messiânico, ele não é um judeu discípulo de Yeshua. Ele pode ser outra coisa, mas um judeu discípulo de Yeshua ele não é, porque ele não acata o ensino das pessoas a quem Yeshua dotou de autoridade para ensinar. Isso vale para os ensinos do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, de Pedro, dos outros apóstolos. Então isso tem que estar claro. Acompanhe na tela aí, veja. O fato de valorizar o ensino apostólico diferencia o verdadeiro judeu discípulo de Yeshua da falsa circuncisão. Estou usando aqui uma expressão do Rabino Paulo, do Rabino Shaul, lá para os filipenses. O Rabino Shaul declara que ele alerta os gentios, em Filipenses 3:2, sobre possíveis judeus que alegam ser discípulos de Yeshua, mas não consideram nem acatam os ensinos de Yeshua e os ensinos daquele a quem Yeshua ordenou. Ou seja, os apóstolos. Essas pessoas, apesar de se dizerem judeus, podem até ser judeus realmente, não fazem parte do corpo do Messias. Então, se naquela época nós tínhamos judeus verdadeiros que estavam colocando em xeque o ensino do Mashiach e dos seus enviados, se naquela época nós tínhamos falsos judeus, gentios que se transvestiam de judeus e anunciavam coisas contrárias aos ensinos dos apóstolos, hoje também nós começamos a ter o mesmo problema. Nós temos tantos judeus verdadeiros que se dizem discípulos de Yeshua, mas não acatam o ensino apostólico, como principalmente no Brasil, falsos judeus que se dizem discípulos de Yeshua e também não acatam o ensino apostólico. Então, eu falo em nome do Ministério Ensinando de Sião, que é filiado e reconhecido por praticamente as mais importantes organizações de judeu discípulos de Yeshua do mundo. A nossa sede, vamos dizer assim, está em Jerusalém, Netivia Bible Instruction Ministry, do Rabino Yosef Shulam, que foi nosso cofundador. Nós somos parceiros, somos amigos e reconhecidos pela União das Congregações Judaico-Messiânicas, a UMJC. Somos reconhecidos e atestados pela União, pela Aliança de Judeus da América também, e por várias outras organizações. Então nós temos isso, por que é importante? Não é que vocês, os estudantes, estão buscando coligações, vocês se preocupam muito com filiações. Não é isso. É que assim como nos dias dos apóstolos, qualquer pessoa que chegasse numa comunidade de servos de Yeshua e se autodenominasse apóstolo, a primeira coisa que as pessoas iam fazer, porque foram instruídas a fazer isso, seria o quê? Quem te enviou? Quem pode atestar a seu respeito? Que carta de quem você está trazendo aqui para testar a sua autoridade? Com que autoridade você vem aqui e se diz um apóstolo? Lembra que naquela época existiam vários falsos apóstolos. Yeshua alerta sobre eles lá em Apocalipse capítulo 2. Inclusive a igreja lá de Éfeso, né, é elogiada por Yeshua, por quê? Porque ela combatia os falsos apóstolos. Então, se tínhamos esse problema naquela época, temos hoje também. Então é necessário termos essa convicção. O judeu, discípulo de Yeshua, ele se conecta. Claro que nós não concordamos em tudo. Temos os nossos ministérios, temos as nossas ênfases ministeriais, mas nós os conhecemos. Você pode ir em qualquer lugar do mundo onde há judeus messiânicos, judeus discípulos de Yeshua, e falar ensinando de Sião. Falar sobre o Rabino Marcelo, falar sobre Mateus, saberão quem somos. Podem não concordar com tudo que fazemos e falamos, mas sabem da nossa idoneidade, sabem da nossa seriedade, sabem da nossa legitimidade. Então, se uma pessoa surge aí, abre uma congregação judaica, se diz judeu messiânico, mas se ele não é reconhecido por nenhum outro judeu messiânico no mundo, tem alguma coisa errada. Você não consulta com um médico que não tem referência nenhuma dele. Você não vai contratar um advogado sem referência alguma. Nem uma empregada doméstica você vai contratar sem referência. Mas você vai aceitar um camarada que se diz judeu e não tem referência nenhuma? Quem te discipulou? Né? No judaísmo tem muito isso. Você é discípulo de quem? Você estudou aos pés de quem?
Assim é obtida a referência. Quem te discipulou? Você estudou com quem? Você é da escola de quem? Então, nos meios messiânicos, tem isso também, assim como nos meios judaicos. Então, devíamos valorizar mais essa instrução apostólica, esse modelo apostólico, e questionarmos mais. Valorizarmos mais a representatividade que tem um judeu discípulo de Yeshua. Bem, veja aí na tela então. Olhe. O Rabino Shaul fala aos filipenses sobre os da falsa circuncisão. Aqueles que se dizem judeus e por causa disso começam a ensinar coisas contrárias ao ensino de Yeshua. Podem ser judeus, podem ser o que for. Se ensinarem contra o ensino de Yeshua, contra a Torá, são chamados de falsa circuncisão pelo Rabino Shaul. Falsa judaicidade. E ele até é bem enérgico. Ele diz lá no verso 2 do Filipenses 3, acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Eu digo a mesma coisa para quem está me assistindo hoje. Acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Não vou falar dos cães, não quero ser tão enérgico assim, né? Mas a admoestação é válida para os dias de hoje. Bem, acompanhe na tela comigo o segmento do nosso estudo. Veja. Olha, responsabilidades do judeu discípulo de Yeshua para com os discípulos de Yeshua não judeus. Então, se o judeu, por natureza, tem uma responsabilidade para com a humanidade, é claro que a minha responsabilidade é ainda muito maior para esses homens, essas nações, que são servas de Deus através de Yeshua. Se o judeu já tem um cuidado para com o mundo, por natureza, aqueles que dentre as nações se convertem a Deus, eu tenho que ser ainda mais responsável por eles. Então, mais um quesito aqui para você aprender. O judeu verdadeiro discípulo de Yeshua, ele tem uma responsabilidade para com a igreja. E eu digo mesmo, igreja cristã, nós judeus somos responsáveis por ensinar. Ah, mas ninguém ouve vocês, você não vai ser ouvido em lugar nenhum. Não interessa. Isso não anula o nosso legado, o nosso chamado de ensinar, de orientar, de caminhar junto, de ser responsável por. Os apóstolos nos dias de Yeshua, eles se reuniam e legislavam para todo mundo. Para todas as congregações de servos de Yeshua, se fossem judeus ou não, os apóstolos legislavam, eles cuidavam, mandavam emissários, checavam se aquela comunidade estava saudável. Quando havia problema, eles consultavam os apóstolos tomavam decisões e enviavam pessoas para ajudar nos problemas. Cuidavam daquelas comunidades. Da mesma forma, deve o judeu messiânico de hoje se portar. Claro, eu não sou um dos 12 apóstolos, eu não detenho autoridade mundial sobre a igreja, como eles tinham lá no primeiro século. Mas, como judeu, eu tenho uma responsabilidade pelo bem-estar e pela conduta correta desses que clamam também seguir ao mesmo Deus que eu, que dizem servir ao mesmo Messias que eu sirvo e acredito. Há uma responsabilidade. Então vamos ver algumas responsabilidades que o verdadeiro judeu messiânico tem em relação à igreja gentílica. Veja aí. Se os apóstolos no primeiro século, que eram judeus, se preocupavam em admoestar, ajudar e guiar os crentes não judeus fora de Israel, isso também os judeus messiânicos de hoje devem fazer. Então é lógico. Eu coloquei a referência de Atos 15. Atos 15 é um clássico exemplo disso. Os apóstolos legislando em prol dos não-judeus que se converteram a Deus. Lembrando, só um detalhe, eles não se convertem ao judaísmo messiânico, viu? Toda semana nós recebemos e-mails aqui no Ensinando Sião. Como que eu posso me converter ao judaísmo messiânico? Como que eu posso virar judeu? Isso não existe. Você não se converte a judaísmo messiânico algum. Você não se converte a religião alguma. Você se converte a Deus através de Yeshua. E Atos 15 nós temos isso. Não, né, as palavras de Tiago ali são claras, de Yaakov. Não devemos perturbar aqueles que dentre as nações se convertem a Deus.
A decisão foi ali o que da Torá eles tinham que exigir por parte dos gentios crentes. Muitos judeus e falsos judeus de hoje decidiram que tem que impor tudo. Tem que circuncidar, tem que guardar toda a Torá, tem que impor sobre eles um jugo que nem eles mesmos fazem ideia do que seja. Mas a decisão dos apóstolos, cheios do espírito de Adonai, não foi essa. A decisão deles foi conforme o que profetizou Amós. Tiago fala muito bem, olha, nós não devemos perturbá-los agora, não devemos impor sobre eles um jugo que nem nós e nossos pais estamos conseguindo guardar. Por quê? Porque está profetizado que Deus restaurará o tabernáculo caído de Davi, para que os demais homens sirvam e conheçam ao Deus eterno de Israel. Ou seja, o tabernáculo caído de Davi é uma representação de Israel, da função sacerdotal de Israel, no Messias. Então haverá um dia onde Deus restaurará no Messias Yeshua o seu povo Israel, e esse povo Israel será luz para as nações. E nesse momento, a Torá estará dentro de todo homem, não só de Israel, de todo homem. Com esse tabernáculo restaurado, todos os homens conhecerão ao Eterno de Israel. Então a decisão apostólica não foi em relação ao que guardar e ao que não guardar da Torá por parte dos gentios. Foi quando. A pergunta não é o quê, é quando. E foi exigido deles um mínimo para que pudesse haver comunhão entre judeus crentes e gentios crentes. E Tiago ainda fala no capítulo 15. Por quê? Porque Moisés tem em cada sábado, né, ele dá as 4 leis, que na verdade não são 4, né, cada lei se subdivide. Não cometer idolatria, que isso aí também se destringe em várias coisas. Não cometer promiscuidade sexual, que também se destringe em várias outras coisas. Não cometer assassinato e não ingerir sangue. É o mínimo da Torá que uma pessoa tem que ter para começar a servir a Deus. E Tiago fala logo após as 4 leis. Ele diz, olha, porque Moisés é pregado em cada sinagoga, a cada sábado, desde os dias antigos. O que ele quer dizer com isso? Que o gentio é livre para poder aplicar na sua vida outros preceitos da Torá, mas no seu ritmo de revelação. Moisés é pregado em cada sábado, a cada sinagoga. Desde que cada um vá aprimorando, vá absorvendo de acordo com o seu ritmo. Não é obrigação de nenhum líder judeu impor a outros aspectos da Torá sobre gentios. Nós podemos ensinar, nós podemos mostrar, nós podemos dar exemplo, mas a guarda desses preceitos pelo gentio tem que ser por fé, não pode ser uma coisa imposta. Para o judeu é um legado, para o judeu é uma obrigação. E devemos guardar a Torá com o coração. A obediência é verdadeira com o kavaná. Agora, para o gentio, ele é livre para adotar mais no tempo dele. Lembrando que haverá um dia onde todos guardarão a Torá. É questão de tempo. Tiago falou muito bem isso quando citou lá Amós e o tabernáculo que será restaurado, o tabernáculo caído de Davi. Está profetizado. Todos conhecerão a Deus. Todos conhecerão a sua lei, como diz Jeremias 31. Um não vai precisar mais ensinar o outro sobre a Torá, porque a Torá estará dentro de todos. Até esse dia chegar, o gentio vai caminhando e vai aprimorando e vai guardando cada vez mais de acordo com a sua revelação, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu ritmo. Esse foi um clássico exemplo de ajuda, de legislação judaico-apostólica para as nações, e é isso que eu acato como judeu, discípulo de Yeshua, nos dias de hoje. Então, qualquer pessoa que se diz judeu e obriga você a circuncidar, você que não é judeu, fala que você tem que circuncidar para entrar na aliança de Abraão. Está errado. Está errado. Ah, mas a Torá, mas antigamente era assim, se alguém queria fazer parte do povo de Israel. Pois é, mas os profetas anunciaram que a obra do Messias seria o quê? O Messias seria aquele que abriria as portas do aprisco, segundo Miqueias capítulo 2. E muitos conseguiriam entrar e fazer parte desse povo de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo do programa. Bem, acompanhe comigo aí mais um slide, veja. Se os apóstolos combatiam o antissemitismo e o antinomismo nas comunidades de não-judeus em Yeshua, sem, no entanto, excluí-los do corpo do Messias, isso também faremos
Então pus aí referências de Romanos 7 e Romanos capítulo 9. O que eu quero dizer com isso? É função do judeu discípulo de Yeshua combater o antissemitismo nos meios cristãos. É função do judeu discípulo de Yeshua combater o antinomismo. O que é antinomismo? Anti-Torá, anti-lei, esse clichê, essa premissa falsa que o cristianismo tem apregoado há 2000 anos, que a lei de Moisés é maldita e que Yeshua, Jesus, inaugura uma nova lei, a lei da graça, a dispensação da graça. Isso é mentira. Qualquer que surja se dizendo Messias e apregoe o fim da Torá, o fim dos profetas e o fim de Israel como povo eleito, é um falso Messias. E Yeshua deixou isso muito claro lá em Mateus capítulo 5. Não penseis que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, eu vim torná-la plena. Plirosai. Escrevê-la no coração do homem, torná-la plena. E nem o Yud, nem o Kots da Torá passará, até que passem céu e terra. Puxa vida, se o Messias claramente declarou isso, que a Torá é válida, que ele veio apregoar a Torá, que ele veio tornar a Torá plena, que nada da Torá pode ser anulado. Como que o cristianismo surge com essa ideia que a lei de Moisés já era, que o judeu que quer seguir Yeshua não pode mais guardar nada, que toda a tradição dada para Israel é maldição, como foi ensinado para os meus antepassados, quando conheceram o Evangelho. Fizeram uma venda casada para os meus antepassados. Nós te oferecemos aqui o Cristo, mas você tem que abdicar, jogar fora toda a sua herança judaica, porque isso é maldição, e em Cristo você é nova criatura, não está debaixo de maldição, não é mais judeu, você agora é um cristão. Que discurso, que falácia é essa? Como diz um aí na internet, que xaropada é essa? Chega! Chega! Isso é contra o que Yeshua ensinou, isso é contra o que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos chamam lá Paulo e dizem para ele, Paulo, bem vês aqui quantos milhares de judeus há entre os que creram, e todos são zelosos da Torá. Esse é o judeu messiânico que eu quero ver mais os meus dias. Não é o judeu cristão, esse não me interessa. Esse aí não está cumprindo propósito nenhum. É o judeu, orgulhoso das suas tradições, mas também ciente da sua responsabilidade para com o mundo. Veja aí na tela. Temos que combater, então, todo tipo de antinomia, anti-Torá nas comunidades, na igreja. Vou falar mesmo na igreja cristã, é função do judeu messiânico confrontar esse ensino. Mas olha, sem exclusão, com amor, porque eles estão servindo, eles estão buscando servir a Deus. Nos meios cristãos há pessoas sérias que estão tentando buscar a Deus, mas foram ensinados de forma errada. Como Yeshua fala lá em João, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Eu falo as mesmas palavras como judeu messiânico. Se eu agora, como judeu messiânico, sair atirando e condenando e marginalizando todo mundo que não seja judeu, que não pense como eu estarei agindo como um falso judeu messiânico. Nós devemos exortar com autoridade, como Yeshua exortava e ensinava. Yeshua tinha autoridade para ensinar, sabe por quê? Porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Da mesma forma, hoje, os judeus, discípulos de Yeshua, têm que ter amor ao exortar, ao ensinar a igreja, admoestá-la com amor, admoestar os meios cristãos com amor, com autoridade, com fruto para mostrar. É o fruto que legitima o verdadeiro profeta, não é a lábia, não é a homilia, não é a capacidade homilética, são os frutos. Os frutos legitimam o homem de Deus. Então o judeu messiânico, antes de mais nada, tem que ter fruto para mostrar. Fruto para os de dentro e principalmente fruto para os de fora. Isso lhe dá autoridade para ensinar com amor, sem excluir, mas ensinando o caminho a ser seguido. Muito bem, vamos então rapidamente acompanhar mais uma responsabilidade do judeu discípulo de Yeshua em relação aos crentes dentre as nações não judeus. Veja aí na tela comigo. Se os apóstolos combatiam líderes rebeldes e soberbos, que sorrateiramente com falsas lisonjas traziam divisões ao corpo de Yeshua,
fosse com idolatria ao judaísmo ou com ensinos antissemitas, isso também faremos. Então veja aí, são ensinos que eu citei para você, essas 3 referências de Paulo, em Romanos, a Timóteo e aos Gálatas, em relação a esse ensino apostólico, judaico para com a igreja, combatendo falsos líderes, combatendo falsos ensinos, principalmente ensinos antissemitas, como eu disse aqui, anti-Torá. Isso está muito evidente nos dias de hoje, com essa moda de israelatria, porque, veja bem, a restauração das raízes da fé, ela não deve cair numa israelatria, numa judeulatria. Apego a símbolos de Israel, usurpação do símbolo de Israel como se isso fosse um sinal da restauração das raízes da fé. Pelo contrário, isso é um símbolo do afastamento do caminho de Deus. A restauração, ela começa na teologia, na forma de pensar. A restauração verdadeira, ela começa nos dogmas, questionando os dogmas que têm separado Israel da igreja há séculos. Os dogmas que têm perseguido os judeus por séculos nos meios cristãos. São questionando e jogando por terra esses dogmas, substituindo-os pela palavra de Deus no seu contexto certo. Isso é o primeiro passo da restauração. Claro que há outros também, mas esse é o mais importante. Acompanhe na tela, vamos, mais uma transparência. Veja, se os apóstolos convidavam comunidades de não-judeus em Yeshua para celebrarem as solenidades judaicas como memoriais e imagens das coisas que hão de vir, assim também nós faremos. E aí eu coloquei para você referências importantíssimas. Eles convidavam comunidades de não-judeus em Yeshua para celebrarem as solenidades judaicas como memoriais e imagens das coisas que estão por vir em Yeshua. E a primeira referência aí é Isaías 2:2. O que diz Isaías 2:2? Nos últimos dias, muitos subirão e dirão uns aos outros, as nações dirão uns aos outros, vamos, subamos ao monte da casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, para que possamos aprender a sua lei, porque de Sião sairá a Torá e de Sião, de Jerusalém, a palavra do Eterno. De Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. Quem vai falar isso de acordo com Isaías são as nações. Quem vai falar como Zacarias lá capítulo 8, 10 homens de várias nações vão puxar o tzitzit de um judeu e vão falar assim, nós vamos com você porque temos visto que Deus é com você, ensina-nos a lei do teu Deus. São as nações que vão fazer isso. Lá em Zacarias capítulo 14, serão as nações que subirão a Israel para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, os apóstolos, eles convidavam essas comunidades de não-judeus a celebrarem as festas de Adonai, não são festas de Israel. Deus fala lá, bem claro em Levítico 23, estas são as minhas festas. São festas que Deus logrou a Israel, mas são dele. E essas festas têm símbolos proféticos que são úteis a todas as nações. Os apóstolos convidavam, nós temos 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo dando um ensino ordenando a celebração de Pêssar por parte de não-judeus. Nós temos Colossenses capítulo 2, Paulo falando para a comunidade de não-judeus em Yeshua, não deixe que ninguém julgue vocês por causa de separação de comida, separação de dia, por causa de sábado, por causa de festa de lua nova. Porque todas essas coisas são sombra, ou seja, são imagem. Sombra, as pessoas acham que é coisa ruim, sombra significa imagem, projeção. Essas coisas, as festas, o sábado, a lua nova, a restrição alimentar, são sombra, são imagem daquilo que está por vir. E a substância, o corpo disso tudo é o próprio Messias, é o próprio Yeshua. O apóstolo Paulo aí não está condenando, ele está incentivando a prática dessas coisas, ordenando para que as pessoas não se deixassem ser julgadas. Julgadas por quem? Por gregos e por judeus não messiânicos.
Os judeus não messiânicos falando, vocês não podem fazer isso porque vocês não são judeus. Os gregos falando, por que vocês estão fazendo isso se vocês não são judeus? Então Paulo fala, não deixe ninguém julgue vocês, não deixe ninguém fazer-se de árbitro sobre vocês. Porque essas coisas são proféticas, essas coisas apontam para o que está por vir e essas coisas mostram o próprio Yeshua na nossa fé. Então, se temos o exemplo apostólico, que os judeus, os discípulos de Yeshua, ensinavam sobre as festividades de Israel para as nações, assim também farei eu nos dias de hoje. Então é muito importante termos esta consciência. Nós vamos encerrar por aqui a primeira parte do programa e na segunda parte vamos continuar falando sobre as responsabilidades do judeu discípulo de Yeshua para com o mundo e principalmente para com a igreja, para com a comunidade de servos de Yeshua não judaica. E eu estou, ao apontar essas responsabilidades, dando a você as ferramentas para discernir quem é e quem não é. Mais uma vez, parâmetro para nós é o ensino de Yeshua, a Torá, principalmente a Torá, os ensinos dos profetas, o ensino de Yeshua, o ensino dos apóstolos. Tudo isso faz parte de uma vontade divina para o mundo. E o judeu messiânico tem a palavra apostólica, o ensino apostólico como relevante para a sua vida. Ele tem o exemplo daqueles judeus servos de Yeshua como sine qua non para o cumprimento do seu chamado profético nos dias de hoje. Isso serve para que você possa também entender que é necessário ter esse discernimento nos dias de hoje, porque há muita confusão. Como eu disse aqui, se você imita, não é, o cenário do primeiro século, você tem acesso não só às bênçãos, mas também acaba tendo acesso aos problemas que só eram comuns, só existiam naquela época. São bons problemas, entre aspas, porque mostram que nós estamos no caminho da restauração. Estamos nos parecendo cada dia mais com aquela comunidade lá no primeiro século. E o programa Torá em Debate vai ficando por aqui. Na semana que vem, na segunda parte deste programa, com o tema Os Judeus Discípulos de Yeshua, continuaremos falando sobre as responsabilidades que o judeu discípulo de Yeshua tem para com o mundo e principalmente para com os servos de Deus dentre as nações. A você, meu caloroso Shalom Uvrahá, paz e bênção, e até a segunda parte do nosso programa Torá em Debate.